Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro e eu sou psicólogo. Neste vídeo eu gostaria de fazer algumas reflexões sobre o papel das emoções em terapia. Isto porquê? Porque o lado emocional, ou as emoções neste caso, são extremamente importantes e muitas das vezes até determinantes para desbloquear qualquer que seja um trabalho que nós façamos com as pessoas. De uma maneira geral, alguns modelos, algumas teorias assentam mais ou menos nas emoções, de acordo com muitos teóricos das emoções e mesmo com agora alguns trabalhos feitos no campo das neurociências. As emoções são aquelas que são consideradas como o combustível, por assim dizer, para que nós possamos caminhar em direção às nossas necessidades. Ou seja, se nós temos necessidades que precisamos de satisfazer, é através das emoções que nós conseguimos ter energia, conseguimos ter este ímpeto para as fazer, não é? Um exemplo fácil de entender, por exemplo, na depressão, quando a pessoa está deprimida, é comum encontrar-se uma emoção de tristeza, aliás, uma emoção de tristeza profunda. E essa emoção de tristeza profunda contribui para a inatividade, para a falta de motivação, para a ademonia que a pessoa possa ter e, portanto, mesmo que ela queira cognitivamente cumprir um determinado objetivo, o facto dela se sentir com uma enorme tristeza vai dificultar a que a pessoa tenha essa ação, que consiga movimentar-se em relação ao seu objetivo. Isto é um pequeno exemplo, claro que as coisas não são assim tão lineares, mas é apenas para que possam compreender um pouco aquilo que eu estou a dizer. E, portanto, em termos das nossas emoções, elas são importantes, são essenciais. Só que, ao contrário das nossas cognições, as emoções, quando são despoltadas, muitas das vezes nós não temos qualquer voto na matéria, não é? Quando elas surgem. Nós sabemos que alguns contextos são propícios para determinadas emoções, nós sabemos que as emoções, todas elas podem ser adaptativas ou desadaptativas, mas muitas das vezes nós acordamos, sentimos uma determinada emoção e às vezes ainda nos questionamos porque é que nós estamos a sentir daquela forma, porque realmente bateu logo, em vez de surgir enquanto pensamento, como algumas das nossas cognições. E o problema é que a emoção também tem a tonalidade de intensidade, não é? Ou seja, tal como as cognições que têm também a sua frequência e a sua intensidade, as emoções também têm uma intensidade. E muitas das vezes, quando a sua intensidade é muito grande, pode ser difícil a regulação. E ao ser difícil a regulação emocional, nós sentimos determinadas consequências, como por exemplo, mal-estar no nosso corpo ou algumas questões um tanto ou quanto mais somáticas, não é? Uma pessoa que esteja sobre um enorme medo, o corpo ressente-se isso também, o corpo tensa, existe um desconforto, existem dores associadas, existem todo um conjunto de respostas fisiológicas que também podem surgir. Portanto, a ativação emocional também mexe connosco
a nível fisiológico, não apenas a nível psicológico. E por isso é que as emoções são tão importantes e também é importante que nós possamos cuidar delas. Qual é que é a questão? A questão é que em terapia, não é importante nós termos sessões com tonalidade emocional, ou seja, é importante que as pessoas possam sentir todas as emoções e é importante que nós consigamos promover uma relação e um ambiente de segurança e de contenção e de regulação para essas respostas. Muitas das vezes é necessário que nós possamos ficar na emoção. O que é que isto quer dizer? Ou seja, por exemplo, numa emoção de tristeza, será importante para a pessoa ficar na tristeza, sentir a tristeza, atribuir um significado a essa tristeza e não se retirar logo ou ser logo retirada. Estar ali. Não no sentido de depois de se desregular ou desestruturar, porque esse também é o papel do terapeuta, ajudar nesse processo, mas estar ali, estar na emoção, conviver com a emoção, porque a emoção também faz parte de si. E eu sinto que muitas das vezes isso é um problema em terapia, é um problema para ambos os lados. Problema para o cliente, porque há determinadas emoções que ele se quer afastar, especialmente as emoções que contribuem para a sua problemática, a sua queixa, a sua dificuldade, né? E portanto ele quer se afastar dessas emoções. E depois, por outro lado, eu sinto que existem muitos terapeutas que têm algum receio em mexer nas emoções exatamente por causa dessa possibilidade de desregulação emocional e o ficar na emoção, estar ali a esgravatar, por assim dizer, na emoção, não é? E muitos afastam-se ou tendem a fazer um trabalho mais cognitivo e mais comportamental e não tanto emocional. E isso também traz as suas consequências, porque nós não somos apenas pensamentos ou comportamentos, também somos humanos, nós também sentimos, não é? E por outro lado, uma coisa que também contribui para o estabelecimento da relação é nós podemos sentir também com a pessoa. Portanto, trazer também uma tonalidade emocional à relação, que é isso que, por exemplo, nos diferencia de apps ou de elementos artificiais, não é? Que é fundamental numa profissão que é uma profissão de ajuda humana. E ter esta sensibilidade, de fazer esse trabalho, eu acho que é absolutamente essencial. Não é? Eu falo por mim, no jeito de conclusão, eu sou uma pessoa que, embora adore a integração, embora eu sinta muito valor na psicoterapia no seu geral, não é? Eu sou alguém que começou a sua formação no modelo cognitivo ou comportamental, embora já ele com alguma integração, mas não deixando de ser um modelo cognitivo ou comportamental. E cada vez que eu arranjava um livro, cada vez que eu aprofundava mais no treino cognitivo ou comportamental, eu via alguns autores fazerem referências ao trabalho. É importante também as emoções, porque é pensamentos, emoções, comportamentos, etc. Mas depois na prática eu via muita questão cognitiva e muito pouca questão emocional. Eu sentia isso como sendo uma limitação do modelo.
podemos discutir qual a geração, primeira, segunda, e depois agora vocês podem me dizer, mas as terapias de terceira geração já são um pouco mais receptivas às questões emocionais. Isso também é outro debate, mas não vamos por aí. Ou seja, eu sentia essa limitação. À medida que eu estava em formação, eu sentia essa limitação. E isso também me fez explorar, não é, outros caminhos, não é? Por isso é que eu, a dada altura, senti necessidade de ter formação, de treinar-me a mim num modelo ou numa abordagem que fosse mais focada nas emoções, que desse uma importância, um papel, um determinado valor às emoções. E daí depois a minha procura pela terapia focada nas emoções, que eu considero que é um complemento a tudo aquilo. Bom, a terapia focada nas emoções por si só já é uma abordagem terapêutica, portanto, uma pessoa até só precisa de fazer terapia focada nas emoções, quanto a mim, enquanto pessoa integrativa, é um excelente complemento para toda a formação e todo o treino que eu fiz em psicoterapia cognitivo-comportamental. E eu sinto que é nesse complemento, nessa complementariedade, que eu também comecei a sentir mais à vontade para abordar a temática das emoções em terapia, porque eu também tinha receio, também tinha os meus receios, não é? Não só relativamente a mim próprio, mas também depois o receio da destruturação ou da descompensação emocional do próprio cliente, que aliás eu lembro-me de ter feito essa referência quando eu comecei a minha formação em terapia focada nas emoções, com o Robert Elliott, que foi um dos pontos que eu referi, não é? Que eu sentia algum medo de emoções. Neste momento, não é medo, não é? Mas sim respeito. E é importante que as pessoas tenham esta noção que em terapia não é possível fazer terapia sem sentir, sem a ativação emocional, e também é importante para os terapeutas, psicólogos, psicoterapeutas, terem esta ideia que também não é possível fazer psicoterapia com o vosso cliente ou paciente sem ativação emocional, seja em que modelo for. Obrigado por estarem desse lado. Se gostarem deste vídeo, partilhem, subscrevam o canal. Quanto a mim, eu espero que estejam todos bem. Desejo-vos a todos um resto de bom dia. Fiquem bem e vemo-nos então no próximo vídeo.